Ei, sejam todas bem-vindas para a glória do nome de Jesus Cristo, ao nosso Bastidores do Propósito, Identidade de Poder. E nós vamos, só um minutinho aqui que eu acredito. E hoje nós vamos continuar e nós vamos falar sobre a presença, só que o Senhor, Ele quer trazer revelações que impedem a presença. O Senhor quer trazer qual é a revelação e onde que está o problema da ausência de libertação da igreja e a ausência de se achegar à presença. Qual que é o problema? Onde que está o núcleo desse problema? E na hora que eu estava orando hoje, o Senhor me falou: filha, a minha igreja precisa entender o que acontece no reino do Espírito e o plano do inimigo. Então, nesses dias agora, o Senhor vai trazer revelações do plano do inimigo. Então, você que está lendo Gênesis, você que já está, correndo o trecho aí da Bíblia, você vai conseguir pegar ainda com mais facilidade essas revelações. E se você não está lendo Gênesis, mesmo que você não esteja no propósito, eu recomendo que você comece a ler. Comece a ler e pedir do Espírito Santo entendimento e discernimento da palavra e revelações. Então, nós vamos trazer aqui coisas que eu tenho certeza que são libertadoras, são libertações que cada uma de nós vamos receber no nosso espírito. Amém? Quem puder, coloca lá um áudio na comunidade explicando como que conecta, por gentileza, tá? Se alguém puder, tá? Glória a Deus. O que acontece? Nós vamos orar primeiro, amém? Vamos orar para a glória do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, estou aqui juntamente com as tuas filhas. Eu estou aqui, Pai, como instrumento, como vaso de barro, e disposta e disponível a ser guiada e conduzida e ministrada pelo Senhor Espírito Santo. Esse ambiente é seu, Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu consagro esse ambiente. Eu estabeleço a paz do Senhor nesse ambiente. Eu estabeleço a graça do Senhor nesse ambiente. Eu estabeleço a unção do Senhor neste ambiente, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. E eu blindo toda e qualquer mente de todo o ataque demoníaco, em nome de Jesus Cristo. Todo cansaço, todo sono que provém das trevas, toda opressão, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora e ordeno, sai em nome de Jesus. Todo espírito de sonolência, de cansaço, em nome de Jesus Cristo. Toda opressão religiosa, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu estabeleço, Pai, a tua paz nesse ambiente. E estabeleço, ó Pai, o discernimento, o entendimento do Senhor no nome de Jesus. E eu te peço, Espírito Santo, dê a cada uma de nós entendimento, discernimento. Dê às tuas filhas, ó Pai. Ilumina elas, ó Pai. Ilumina a visão delas. Ilumina o entendimento delas, ó Pai. Que elas venham, ó Pai, a compreender e entender a tua palavra no espírito, na alma e no corpo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quem puder abrir essa câmera, para a glória de Deus, abra. Se não puder, glória a Deus, está tudo bem. A palavra do Senhor, ela traz revelações que são insondáveis.
insondáveis. E para falar sobre o amor ao dinheiro e o mistério dos dois senhores. O Senhor, ele me levou a um overview da história da humanidade. E eu quero que você possa ouvir novamente essa dinâmica da história da humanidade, do que aconteceu ali, lá no Éden. Mas eu vou ler antes o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Mateus 6, versículo 33. Mateus 6, versículo 33. Eu vou ler o versículo 24 e o versículo 33. Versículo 24 do capítulo 6 de Mateus diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí eu quero que você entenda que a palavra Mamon, aqui em Mateus, não está se referindo ao próprio Senhor, mas está se referindo ao que o Senhor oferece. Então, ninguém serve a um Senhor. Todo mundo serve a um Senhor por causa de uma recompensa que aquele Senhor vai trazer para a sua vida. Então, aqui está dizendo, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mamon significa riqueza. Mamon significa riqueza, bens materiais. Mamon. Então, quem é o Senhor que oferece como recompensa os bens e as riquezas materiais, primeiro, para as nossas vidas? Esse Senhor chama-se Baal. E esse Senhor, você vai ver lá em Êxodo, você vai ver quando o povo de Deus fica nos 40 dias abaixo do monte, Moisés acima do monte, recebendo do Senhor os mandamentos de Deus. E você vai ver que eles vão trazer uma representação como um bezerro de ouro que representa Baal. E lá eles fazem o seu primeiro deus de ouro, que é Baal. Deixa eu ver se não está fechado aqui o microfone. Então, Baal, ele é o senhor de Mamon, que oferece Mamon, que são as riquezas materiais, que são os bens materiais. Tá chiando para... Peraí, deixa eu ver se está o microfone aberto. Não tem. Ah, tem. Amém. Então, isso precisa ficar já claro para você. Aqui Deus está trazendo a consequência. E no versículo 33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Aí nós precisamos entender o que aconteceu lá no jardim e o que aconteceu com o homem. E aí esse homem que Jesus está se referindo em Mateus 6, 24, ele está dizendo, nenhum homem pode servir a dois senhores. Ele está dizendo,
categoricamente, ele está falando do homem espírito. Jesus está falando que nenhum espírito pode servir a dois senhores. Eu sou um espírito. Escreve no chat. Eu sou um espírito. O homem interior. Eu sou um espírito. O meu homem interior é quem eu sou um espírito. E Jesus está dizendo: ninguém, nenhum espírito, nenhum homem interior pode servir a dois senhores. E lá na frente, ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o que que acontece? Lá no Éden, Gênesis capítulo 3, você pode ler. Eu vou ler apenas o versículo 8, que diz: e eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o versículo 22 diz assim: e o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecer o bem e o mal. E agora, para que ele não estenda sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva para sempre, o Senhor, essa é a parte essencial que o núcleo do que nós vamos falar aqui hoje. O Senhor Deus, portanto, o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual fora tomado. O Senhor lançou o homem espiritual que já estava morto por causa do pecado, e ele lançou esse homem espiritual. Morto para quem? Morto para quê? Morto para a presença de Deus. Desprovido do sangue de Jesus para estar e habitar na presença de Deus. E esse homem espiritual, ele foi lançado juntamente com seu corpo e a sua alma morta, agora totalmente danificada e com a sua consciência contaminada pelo pecado. Agora, esse homem que antes era espiritual e habitava onde? Habitava na dimensão do espírito. Esse ponto aqui você precisa buscar agora, concentrar. Entenda. O homem, quando peca, ele é desprovido do sangue de Jesus agora. Esse espírito, o homem interior, morre. E quando esse espírito morre, Deus diz: se esse espírito comer da árvore da vida que está no meio do jardim, esse espírito, ele vai ter uma morte eterna. Porque ele não está vivo, mas ele está morto. E se ele comer da árvore da vida, ele vai morrer eternamente. E o seu espírito morto eternamente, eu não vou poder mais enviar a salvação, e eu não vou ter como executar o plano da redenção para resgatar esse homem perdido e morto. E ele diz: a única forma, eu vou tirar o homem da dimensão do espírito para que ele não coma da árvore da vida, e agora eu vou lançar ele onde? Eu vou lançar ele na terra. Agora ele vai para a dimensão e ele vai viver apenas na dimensão natural, apenas na dimensão do seu corpo físico que foi feito do pó da terra. Agora Deus
fecha o jardim, sela o jardim, coloca querubins para guardar a porta do jardim, para que o homem espírito não comesse da árvore da vida. E aqui, a minha primeira pergunta é: o que o homem perdeu em essência lá no jardim, quando ele pecou pela sua incredulidade, pelo seu orgulho, pela sua soberba, e quando ele desobedeceu a Deus? O que que ele perdeu? O que que o homem perdeu em essência? O que que o homem perdeu? E você precisa entender qual era o estado inicial do homem. Então, você e eu, nós não conseguiríamos compreender o amor ao dinheiro sem entendermos o que que aconteceu lá no Éden. Não tem como. Eu até poderia trazer um resumo para você e falar assim de um jeito bem rápido, e você ia ficar com 1000 dúvidas. Mas o Senhor não quer que você fique com dúvidas a respeito desse tema, porque esse tema é um núcleo muito profundo para Deus e para a igreja. Amém? É muito profundo. E Deus, ele quer, nesse tempo, que a igreja tome conhecimento disso. Então, vamos raciocinar? Perdeu a inocência? A inocência, mas para ele perder a inocência, ele perdeu algo grande. Aí, vamos olhar o estado inicial de Adão? O homem interior, o homem espírito. O estado inicial de Adão, ele estava em que lugar? E é aí que você tem que pensar. Em que lugar Adão habitava? Adão, o homem espírito. O homem espírito, vou deixar uma tarefa para vocês. Tudo que é relacionado ao homem espiritual tá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Você encontra tudo do homem espiritual. E até o 3, não, do 1 ao 3. Você encontra o homem espiritual. A partir do 4, a partir do versículo ali, quando o Senhor lança o homem para fora, aí começa a viver o homem carnal. Quando em Gênesis, quer ver? Em Gênesis 2:7, Gênesis 2:7, é quando Deus, ele faz o homem carnal. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Lá na dimensão espiritual, o homem, ele tinha um corpo que foi feito do pó da terra. Ele era um espírito que passou a habitar nesse corpo. E esse homem completo habitava na dimensão espiritual, na dimensão do céu. Gleiciane, mas não entra carne no céu. Entenda uma coisa, no céu não entra pecado. Deus, ele fez o nosso corpo glorificado no céu, o nosso corpo glorificado no céu. Eu não posso falar disso agora. Mas o nosso corpo glorificado no céu, ele é do jeito que Deus fez no princípio. A terra não é o problema. A matéria terra não é o problema. Ela torna-se o problema quando essa terra é contaminada pelo pecado. Então, a matéria carnal do homem torna-se impura por causa do pecado. Então, por isso que nós não vamos entrar nesse assunto, mas só para você entender que não existe problema com a estrutura pela qual o homem foi feito, o homem carnal. Mas a questão foi que esse homem carnal, ele recebeu uma maldição sobre ele por causa do pecado. Então, este homem carnal, ele ficou contaminado.
ele tornou-se pecador e ele foi desprovido da glória de Deus. Por quê? Porque o homem carnal, pecaminoso, em pecado, ele não pode ter acesso à presença de Deus. E o homem espiritual, pelo qual ele dominava o homem carnal, ele está morto, destituído da glória e destituído do sangue de Jesus. Então, o estado inicial do homem no Éden era um estado de plenitude, satisfação e descanso, porque ele não precisava trabalhar, ele não precisava viver aqui, ó, na dimensão da terra. Na dimensão da terra. Então, o homem, ele estava aqui na dimensão do céu. E na dimensão do céu, o homem, ele vivia em pleno gozo, em plena satisfação, em plena harmonia, em plena presença. Então, o que era o estado? Onde era o lugar no qual o homem habitava no início? O seu estado original. O estado original do homem espiritual ele vivia pela fé. Ele vivia pela fé. Ele vivia pela fé em que lugar? Nos lugares celestiais, na dimensão espiritual, na dimensão do espírito. O lugar de plenitude, de abundância. O lugar de uma vida abundante, plena, completa, satisfeita, de descanso, é o lugar da dimensão do espírito. E o homem, quando ele peca, ele é lançado fora de onde? Da dimensão da fé, da dimensão do espírito. Vocês estão me acompanhando? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me falam, tá? Então, o que o homem perdeu? Ele perdeu o reino espiritual. Ele perdeu o reino de Deus. Esse era o estado inicial do homem. O que o homem vivia? Ele vivia pela fé no reino de Deus, Pai, na dimensão do Espírito. Ele habitava a dimensão do Espírito. Ele vivia pela fé, porque a visão espiritual dele estava totalmente clara. O ouvido espiritual dele era totalmente perfeito. A sua voz era o que Deus dizia. Ele via Deus face a face. Ele conhecia Deus face a face. E ele vivia no reino de Deus. Aí, quando você vê lá em Mateus, Jesus dizendo, mas buscai primeiro. Jesus está dizendo, busca primeiro aquilo que você perdeu lá no Éden. Busca primeiro o que você perdeu lá no Éden. Para que essas demais coisas terrenas sejam acrescentadas. Jesus, ele veio para nos resgatar de viver na terra sem fé, para nos levar para os lugares celestiais e vivermos pela fé na dimensão do reino de Deus. E nos colocar de volta no jardim. E o próprio jardim o Senhor plantou dentro de nós, porque a árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é Jesus. E quando nós tomamos a ceia, e nós tomamos e comemos da carne, e tomamos do vinho, que é o suco de uva, nós estamos participando da árvore da vida. Nós estamos trazendo a memória da vida eterna que nós conquistamos e que Jesus conquistou para nós por meio do sangue dele lá na cruz. Agora eu preciso que você entenda que quando ele perde a vida pela fé, a vida na dimensão do Espírito e na dimensão... Eu falo palavras que são similares, tá? Vida no Espírito, vida nos lugares celestiais, vida no reino de Deus.
ele perde o domínio. Ele perde o domínio. E o domínio, veja, eu não vou falar sobre todas as coisas que o homem espiritual perdeu. Eu não vou falar aqui, nesse momento, nessas aulas, sobre tudo que Adão perdeu. Eu vou falar da essência, da ponta do iceberg. Então, ele perde o lugar e ele perde o propósito. Ele perde o domínio. E quando ele perde o propósito, que é a essência do nosso propósito, é domínio. E esse domínio era o domínio daquilo que estava abaixo. O céu domina sobre a terra. Quando o homem peca, o domínio do céu da vida dele se perde, então a terra torna-se superior a ele. Então ele perde o domínio, ele não domina mais sobre a sua natureza, sobre a sua carne, e sobre a terra, e sobre principados e potestades, e sobre demônios, e sobre todas as hostes espirituais. Ele perdeu o domínio sobre a sua própria carne, ele perdeu o domínio também sobre os poderes espirituais nos lugares celestiais, porque ele não habita mais esses lugares, então agora ele também não tem poder sobre o que está abaixo. E quando ele perde o domínio, eu quero que você entenda uma coisa. Veja que o homem, ele não deixou de ouvir a palavra de Deus. Vocês percebem que Caim e Abel ouviam Deus falar? Vocês percebem? Se você leu lá em Gênesis, você percebe que Caim e Abel ouviam, Deus falava com eles, então eles ouviam a palavra de Deus. Eles ouviam a palavra de Deus. Só que Caim, Abel, Adão e Eva não podiam ver Deus face a face. Eles não podiam. Porque nós já sabemos que a presença, que é a face de Deus, ela só pode ser acessada através do sangue. Eu não sei se você sabe, mas Deus, ele fala com o ímpio, Deus, ele fala de diversas formas, e muitas pessoas ouvem a voz de Deus, até em botecos, em lugares os mais hostis que você possa imaginar, Deus fala. Deus fala, a voz de Deus, ela se manifesta, a voz de Deus. A voz de Deus, o verbo, e aí eu não estou falando da palavra, da voz de Deus, a palavra revelada. Eu estou falando do verbo, no sentido da palavra de Deus, a palavra que todos podem ouvir. Todos podem ouvir, todos têm acesso à palavra. Só que eles não tinham acesso à presença. Porque ouvir a voz de Deus é algo que Deus não tirou do homem. Só que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, mas não ouvir a palavra somente no verbo, somente a palavra que é o verbo, que é a ideia. Essa ideia precisa ser revelada no espírito de quem está ouvindo. Então, Caim, ele não recebeu a rema de Deus, a revelação de Deus. Por quê? Por causa do pecado que trouxe dureza no coração, que trouxe cegueira espiritual, que trouxe uma surdez, e essa surdez é não crer. Essa surdez espiritual é eu ouço, mas não creio, e por eu não crer, eu não obedeço. O homem ouve a voz de Deus desde Gênesis até Jesus. Só que desde Gênesis até Jesus, o homem perdeu a fé. Ele não cria e ele não obedecia. Porque pressuposto para o crer é obedecer. Ah, eu creio em Jesus. O quanto você tem obedecido à voz dele e feito a vontade dele?
Fazer a vontade dele é resultado de crer. E é resultado de que dentro do seu coração existem os mandamentos de Deus guardados pelo Espírito Santo e o Espírito Santo está te guiando. Agora voltemos. O homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Ele perde a fé. A fé só foi possível com plenitude quando Jesus morre, ressuscita e ele dá o Espírito Santo de Deus. O homem, ele recupera não só o lugar, mas ele recupera o domínio. O domínio é a fé, mas não é essa fé apenas como mera convicção de verdade. Eu não sei se você sabe, mas talvez você, quando conheceu Jesus, você conheceu Jesus e você creu nele, e eu vou te contar, para ser salvo, você só precisa da convicção de verdade, da fé, esse nível 1, que é a convicção de verdade, a convicção de que Jesus é verdadeiro, a convicção que verdadeiramente ele veio para te salvar, ele veio para remir os seus pecados, e não preciso de eu entender mais nada para eu ser salvo. Eu não preciso de entender tudo isso que Deus tem trazido para as nossas vidas para ser salvo. Não preciso. Agora, para eu acessar e entrar no reino e tomar posse de toda a herança, eu preciso de uma fé do nível superior, de um nível elevado. Só que eu quero que você entenda, ele perde o domínio, e quando é que ele retorna esse domínio? Quando Jesus ressuscita e entrega, e serve, e dá o Espírito Santo. Agora, com o Espírito Santo, eu, além de habitar os lugares celestiais, eu creio e eu posso agora ver Deus face a face na sua presença. E agora eu posso receber as revelações mais profundas na presença. E agora eu entro na dimensão eu tenho domínio também sobre os poderes de Satanás, que envolve os 4 níveis: principados, potestades, dominadores e hostes. Aqui, eu quero que você entenda algo. Na dimensão do espírito, o homem espiritual, grava isso. Ele tinha, anotem essas palavras, por favor. Ele tinha o domínio e ele habitava no lugar onde? Nas regiões celestiais, na dimensão, no reino de Deus, na dimensão do Espírito. E ele tinha, primeira coisa, domínio. Segunda, fé. Fé, ou seja, ele via e vivia diante e perante todas as coisas espirituais, e todas as coisas espirituais para ele eram coisas naturais, normais. Aquilo fluía, era normal. A dimensão do espírito para o homem era algo natural. Natural para mim e para você é falar para o homem carnal, isso não, que doidura é essa que esse povo está falando? Isso para nós é natural. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Então ele perde o domínio, ele perde, isso aqui é a essência, ele perde a fé, a capacidade de se mover, fluir, andar, ser guiado na dimensão do espírito, fé. E a fé envolve ouvir a revelação, envolve ter a visão profética, envolve o seu coração estar guardado e cheio dos mandamentos de Deus. Então a gente não vai falar da fé aqui, mas ela envolve tudo isso. E aí ela envolve o posicionamento, que é fazer a vontade de Deus. Aí ele perdeu. É aqui que a gente começa
a linkar com o que nós vamos falar depois, sobre o amor ao dinheiro. Nós não estamos fazendo nada aleatório, viu? Às vezes você está pensando, gente, mas a Gleiciane está falando lá, e aí ela, e o amor ao dinheiro, né? Eu quero entender sobre o amor ao dinheiro, você vai entender. O que que o homem tinha lá? Ele tinha domínio, fé, proteção. O que que a fé, ela garante? Proteção, segurança, descanso. Aí tem uma coisinha que é a cerejinha do bolo. Riquezas do céu. Ai, Deus maravilhoso, como é lindo. Ele tinha, eu vou repetir, proteção, segurança, descanso. E isso, qual é a base disso? As riquezas do céu. E as riquezas do céu, ela está ligada com a fé. Você não acessa as riquezas do céu sem a fé. Riqueza é o que o nosso espírito busca, a herança perdida. E por que que o meu espírito busca isso? Porque ele quer viver em proteção, em segurança e em descanso. A palavra descanso coloca uma barrinha que é paz, né? É sinônimo. Elas andam juntas. Paz. Descanso é paz. Paz. E por que que o homem espiritual, ele busca isso? Ele busca. Ele busca tudo isso que foi perdido. Só que, em contrapartida, tudo que nós falamos aqui, nós estamos falando da dimensão do espírito. Só que agora vamos olhar para o homem espiritual que foi desprovido da glória de Deus, desprovido da fé, do domínio. E esse homem, ele agora é um homem espiritual morto. E a sua alma, e uma porção da alma do homem, ela continua viva, não para a dimensão das coisas espirituais. E é exatamente isso que eu nem entrei nesse ponto quando nós estávamos falando da revelação do sangue de Jesus. Como que o homem, mesmo com o seu homem interior morto, desprovido do sangue de Jesus, ele continua vivo? Porque a graça, né, a misericórdia de Deus permitiu que o homem, mesmo pecador, ele pudesse viver na dimensão da terra, na dimensão natural. Então, aqui nós agora estamos encarando uma alma contaminada, ela está desprovida do sangue de Jesus. E para ela fazer a alma para o corpo físico, ela é chamada de consciência humana. A minha consciência humana, ela está viva, só que a minha consciência humana, ela está contaminada, ela é impura. E aqui eu estou falando não de mim e de você, mas eu estou dando o exemplo de alguém que nunca teve acesso a Jesus, para ficar bem claro. Então, essa alma humana, ela é contaminada. E ela é como uma criança levada a todo vento, né? De ideias, de sofismas. E aí eu quero que você entenda algo aqui. Quando Abel oferece a sua oferta, ele oferece do melhor que ele tinha, do seu fruto. Fruto. Exatamente, ele estava oferecendo o que o homem espiritual tinha sido projetado para oferecer. O seu fruto. Fruto do Espírito. E aí eu vou trazer uma outra palavra que não é referente a Gálatas, né, 5:22,
E o homem foi projetado para ser uma árvore e dar muitos frutos. Então, quando Abel dá ao Senhor a oferta, ele está entregando ao Senhor aquilo que o Senhor deseja do homem espiritual. É como se Abel estivesse, Deus utiliza Abel como um tipo. Ele está projetando, olha, é isso que eu quero do homem. É isso que eu quero do homem. Eu quero frutos. Os frutos. E os frutos são espirituais. Aí Caim deu para ele o quê? Sangue. Sangue. Ele pegou da sua criação e ofertou para o Senhor sangue. O Senhor recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim. A oferta de Abel representava a oferta que ele estava recebendo do homem espiritual, e a oferta de Caim era sacrifício de sangue. Sangue esse que a memória de Jesus ele não queria que fosse derramado, porque Jesus precisaria morrer. Deus ele nunca quis sacrifício de sangue. Sangue, Deus nunca quis sacrifício de sangue. Porque Deus nunca quis que o seu filho precisasse ser morto e derramar o sangue. O projeto original é frutos e não sangue. Mas o Senhor, ele transforma tudo em bênção. Mas vamos acelerar para a gente finalizar o dia de hoje nessa introdução. E essa alma agora impura, contaminada, eu quero que você imagine o que essa alma deseja. O que essa alma deseja? O que essa alma perdeu? Porque assim, não foi só o espírito e a alma perdeu. Só que essa alma, ela foi fragmentada, né? E parte dessa alma agora está mantendo esse corpo aqui vivo. E essa alma, ela tem memória. A alma, a nossa consciência é a memória. Ela tem memória. E o que a alma quer? Proteção, segurança, descanso e riquezas. Proteção, segurança, descanso, paz, riquezas. A alma pecaminosa, a alma contaminada, o que ela deseja? Tudo que o espírito deseja. Só que onde é que a alma habita? Qual que é a consciência da alma aqui? Consciência carnal, consciência terrena. Ela está conectada não ao céu. Ela só pode se conectar ao céu quando o Espírito Santo vem e o Espírito Santo, ele conduz, aquieta a alma, guia a alma, purifica a alma com o sangue de Jesus. E domina a alma, domina. Só que vamos olhar para a história. E aí você pode pensar, Gleiciane, tem muita gente que confessou Jesus, que batizou, que ora em línguas, que é ministro do evangelho, que ministra a palavra, que ministra cura, que ministra tanta coisa, só que a alma dessas pessoas, ou às vezes você vai lembrar de alguém, só que a alma dessa pessoa ainda está conectada às coisas aqui da terra. É possível, Gleiciane, alguém que faz a obra de Deus, mas que... Aí eu quero que você traga agora a nota. Nós falamos da mentalidade espiritual. Quando nós estávamos falando daquela hora, da dimensão do espírito, da proteção, da segurança, do descanso, das riquezas do céu. Mentalidade espiritual.
E agora nós estamos indo agora falando sobre a mentalidade carnal. Gleiciane, eu quero saber onde é que está escrito isso? Romanos 7, Romanos 8, tá? Depois você anota para você dar uma ida lá. A mentalidade carnal, incrível, ela busca as mesmas coisas, ela deseja as mesmas coisas que o espírito. Na verdade, é uma alma morta que tem memória. Assim, gente, é isso que eu quero, porque é isso que eu tinha. Eu tinha segurança, eu tinha proteção, eu tinha descanso, eu tinha paz, eu tinha riquezas. Só que detalhe, tudo que essa alma, essa mentalidade carnal agora, que está contaminada com o pecado, pelo engano, é como se essa alma, ela estivesse com, ó, a visão dela é carnal e ela está com os óculos do engano. Então, ela não olha para cima, para as coisas do alto. Ela olha aqui, ó, para as coisas da terra. A alma, ela tem o óculos do engano. A visão dela é engano. A lente pela qual ela olha é a lente que é o engano. O que é engano? Tudo que não é a verdade, o conhecimento de Deus. Tudo. Tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Inclusive, buscar riquezas terrenas. É a lente do engano. A pessoa está usando a lente do engano. E a lente do engano, ela traz e estabelece a mentalidade carnal. E a mentalidade carnal, ela tem falta. Ela tem falta. Por que ela tem falta? Porque é uma alma que tem falta de tudo que ela perdeu, que ela vivia e desfrutava, juntamente com o espírito, lá nas dimensões do espírito. Por isso que a Bíblia fala muito da alma cansada, da alma angustiada, da alma aflita. Aí eu quero que você entenda qual que é a sensação e como é a mentalidade carnal. Insegurança, vamos do primeiro? Incredulidade em relação às coisas do Espírito. Incredulidade. Jesus fala para você assim, Ponciana, eu levantei você para ser uma voz profética nessa geração. Aí a lente da alma, que pode haver algum engano, não. Eu grande, voz profética, lembra? A alma não olha para cima. Não, não. A única pessoa que faz a alma olhar para cima é o Espírito Santo. Ele consegue, como se ele conseguisse pegar o rostinho da alma, assim, só para uma ilustração, e falar assim: olha aqui, ó, pode, isso é possível sim, tá? Aqui é. Tem o microfone aberto. Né? Vocês me ajudam a vigiar os microfones de vocês, tá? E essa mentalidade carnal, ela é incrédula, ela é insegura, ela é desprotegida, ela é ausência de descanso, ó, insatisfação. Ela é insatisfeita. A alma, essa mentalidade carnal, ela tem esses atributos: insegurança, incredulidade, insatisfação. E a insatisfação, a ausência de paz e alegria, porque a satisfação, ela traz gozo, ela traz alegria. Por isso que eu te falo, alegria é algo espiritual, viu? Alegria é espiritual. Existe algumas manifestações na Terra que as pessoas chamam de alegria, mas não, a verdadeira alegria, ela está ligada à satisfação, à paz, gozo, isso. E ausência de paz. Mas aí tem algo
Riquezas materiais. Qual que é a cobiça da alma? Cobiça, o desejo, a paixão da alma. Riquezas materiais. Por quê? Porque da mesma forma que as riquezas espirituais, elas são o fundamento para que o meu espírito encontre a proteção, a segurança, a paz, o descanso. Da mesma forma, a alma, ela vai buscar nas riquezas, o que que ela vai buscar? Olhando aqui para a terra, ó, olhando com a lente do engano, ó. Ah, eu não quero só uma casa, eu quero 10 casas. Eu não preciso só de um carro, eu preciso de uma frota. Eu preciso de muita herança, porque eu preciso deixar muita herança para os meus filhos, para a minha geração futura. Não, essa empresa, ela tá assim, não, ela tem que ficar 10 vezes maior, porque aí o faturamento vai ser... E ela tá olhando aqui, por quê? E por quê? Porque ela gosta? Não. Aí eu quero que você entenda uma coisa. Medo, medo, medo. O medo de ficar sem segurança, sem proteção, sem descanso, sem paz, sem riquezas. O medo de ficar sem tudo isso, ou o medo de não conquistar, ou o medo de perder tudo isso, medo. Quero que você anote essa palavra bem grande, assim, ó, medo. Medo. O medo faz, o que que faz? A alma trabalhar para buscar as riquezas materiais e acumular riquezas materiais, porque a alma entende, eu preciso acumular riquezas materiais, porque quanto maiores e mais riquezas materiais, maior será a minha segurança, maior será a minha satisfação, maior será o meu nível de proteção, maior será o meu nível de paz, de alegria e maiores riquezas. Porque a consciência da mentalidade carnal, aí eu quero entrar na identidade com vocês. A identidade da alma, ou seja, a pseudo-identidade, a falsa identidade da mentalidade carnal do homem exterior é: eu sou o que eu tenho. Se eu não tenho, eu não sou. Quem nunca, ou quem já ouviu quantas vezes essa frase? Coloca aqui. Você é o que você tem. Se você não tem, você não é nada. Você é o que você tem. Se você não tem, você não é nada. Logo, se você não tem, você precisa ter. Logo, se você tem, você precisa ter mais, porque quanto mais você tem, mais você é. Mais você é reconhecido, mais você é protegido, mais você é seguro, mais paz, mais alegria e mais contentamento e mais riquezas e mais reconhecimento e mais importância e mais valorização. Essa é a mentalidade carnal, essa é a mentalidade carnal. Essa é a mentalidade de uma alma que tem uma consciência de pecado, uma consciência impura, uma consciência contaminada. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Agora, nós temos uma essência. E qual que é a nossa essência? Buscar. Buscar. Se tem um negócio que, assim, nós temos, né, a nossa essência é buscar conquistar. Nós nascemos para buscar. Aí a alma busca de acordo com o que ela vê na lente do engano. E o espírito busca as coisas que são de Deus. Agora tem um negócio aqui. Gleiciane, quem governa a mentalidade carnal? Quem governa a mentalidade carnal?
chama-se um senhor. Esse senhor chama-se Baal. Ele é o senhor das riquezas da terra. Gleiciane, e aí eu quero que você preste bem atenção. Baal, ele é dono, proprietário das riquezas da terra? Não. Ele está como possuidor ilegal das riquezas da terra. Por que que ele é um possuidor ilegal? Porque a justiça deu a terra aos filhos e todas as riquezas da terra pertencem aos filhos de Deus. Só que quando o homem peca, ele perde o domínio e junto com o domínio ele perde as riquezas do céu e ele perde o domínio das riquezas da terra. Porque ele dominava sobre todas as coisas da terra. E quando o homem peca, Satanás, ele, por causa do pecado, o homem perde a posse. Eu não sei se você sabe a diferença de propriedade e posse. Propriedade é, no registro de imóvel, a casa fulana de tal está no meu nome, ó. Está escrita. Posse, eu vou, uma casa alugada. Ó, essa casa eu estou de aluguel. É um comodato, é um empréstimo. E eu pago um aluguel por ela. E eu moro nessa casa. Essa casa eu tenho propriedade dela? Não, você tem posse. Uma posse precária. Ou seja, a qualquer momento você pode perder o governo e o domínio sobre essa casa. Então, Satanás, ele tem uma posse precária das riquezas da terra. Só que, quando um filho busca o reino de Deus, ele toma posse e ele é recolocado, reposicionado no lugar de origem, e ele toma posse do propósito de origem, que é o domínio, e ele agora recebe todas as coisas relacionadas ao domínio, que é a fé, por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. E agora ele recebe também a possibilidade de estar na presença por meio do sangue de Jesus. E esse homem, ele toma posse agora de quê? Da sua identidade. E a sua identidade em suma, viu? Em suma, a mentalidade espiritual, a consciência plena de quem Deus é, de quem você é nele, da unidade que você está e representa nele por causa de Jesus e por causa do Espírito Santo. E você, essa identidade te coloca acima nas dimensões do Espírito para dominar sobre as coisas da terra. Jesus, ele instrui, buscai primeiro o reino, ele diz, busca aquilo que você perdeu na origem. Busca aquilo que foi roubado de você por causa do engano. O homem não simplesmente pecou, ele foi enganado e ele pecou. Então, a lente do engano é tão lindo. A lente do engano fez o homem pecar. Mas o sangue de Jesus remove todas todas as escamas dos olhos. As escamas representam a lente do engano que é tirado dos olhos espirituais e da alma do homem. Eu lembro quando essas escamas elas foram tiradas dos meus olhos. Lá em 2018, eu comecei a olhar a palavra, eu comecei a olhar para o céu, eu comecei a olhar para Deus, eu falei, meu Deus, que loucura é essa? Aí aqui, esse é o ponto. A minha pergunta é, o que você tem buscado determina
o seu alvo, a sua recompensa. Só que o que você tem buscado revela o que ainda está estabelecido no seu coração. Se você tem buscado e olhado apenas para as riquezas dessa terra, buscando tudo isso que nós falamos aqui, a mentalidade carnal ainda está dominando, e aí, como alguém escreveu aqui, a Ponciana, escravidão. Você ainda está escrava do engano. E eu vou dizer uma coisa, já vou acalmar o coração de alguém que está com o coração. Essa libertação desse engano, o acesso a arrancar de uma vez por todas essa lente do engano, ela está ligada numa frase: guiada pelo Espírito Santo. Se alguém em qualquer outro lugar te dê outro caminho que não seja Jesus, guiada pelo Espírito Santo, na verdade, que é Jesus, esquece. Não existe. Porque de lá eu já vim. Voltar para o nosso lugar de origem. Estabelecer a identidade de poder de origem, que envolve tantos aspectos, mas eu quero que, em suma, em essência, você lembre-se de que a fé, viver pela fé, viver na dependência e na direção do Espírito Santo, é o início do estabelecimento da mentalidade espiritual para essa identidade de poder. E você, nada do que é da terra te seduz. Nada do que é da terra te seduz. Nada. Você diz não. Você simplesmente diz não. Obrigada. Que eu sei que eu estou acumulando. O Senhor nos chamou para sermos acumuladoras de riquezas no céu. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, mas ajunteis no céu. Nós precisamos ser acumuladoras de riquezas do céu. E aí eu quero deixar só uma curiosidadezinha aqui, uma pergunta para amanhã, porque amanhã o caldo vai engrossar, viu? Amanhã o caldo vai engrossar. Aqui nós precisávamos trazer essa introdução e eu quero saber de vocês. Compreendeu de onde vem o amor ao dinheiro e de onde vem o amor a Deus, né? O amor, né, é acumular os tesouros no céu, o amor a Deus. As coisas, desejar as coisas do alto. E o amor ao dinheiro, e lá em Timóteo, me fugiu agora a memória, que é a raiz de todos os males, é Timóteo. O amor ao dinheiro, que é a raiz, o amor ao dinheiro. Porque dinheiro, a riqueza da terra, Deus, ele resgata do ímpio para dar aos filhos. Quando os filhos estão debaixo da obediência plena e quando é a vontade dele, do Pai, fazer isso.
Preciso deixar bem claro. Porque às vezes você vai olhar para a vida de alguém que é muito obediente, como foi Elias, né? Elias foi obediente, profeta obediente, só que Deus não aprove, Deus não era a vontade de Deus dar a Elias aqui na terra, entregar a ele riquezas materiais, mesmo que ele fosse muito obediente. Só que nós precisamos entender que as riquezas da terra não são de propriedade de Satanás. Não é pecado Deus nos dar e nós tomarmos posse de riquezas da terra, porque Deus tira do ímpio, Deus despoja o inimigo para entregar para os filhos. Como você vê em toda a Bíblia, quando havia umas guerras, o inimigo era despojado pelo povo de Deus. Só que o contrário também acontece. Quando o povo de Deus desobedece, quando o povo de Deus entra em desobediência, o inimigo rouba as riquezas do povo de Deus, como aconteceu, há um exemplo bem grande, com a Babilônia, quando destruiu Jerusalém e levou todas as riquezas, inclusive as riquezas do templo de Deus. Então, nós precisamos entender qual é a raiz do amor ao dinheiro. A raiz do amor ao dinheiro está lá na queda, está lá no pecado, onde o homem perdeu tudo isso que nós vimos aqui, e ele perdeu a consciência espiritual, a mentalidade espiritual. E o início disso é sermos guiadas pelo Espírito Santo na verdade, na palavra, em Jesus. Então, a minha pergunta seria, deixa eu fechar aqui para eu vou ler esse comentário aqui, que ele é muito ruim ver que há possibilidades na Terra e não temos acesso, ou não ter acesso, né? A comparação tira o foco dos filhos. O que os filhos de Deus fazem? Ao invés de eles olharem para Deus, o autor e consumador, ele olha para os ímpios que estão prosperando, como diz o Salmo 37, para os ímpios que estão prosperando no caminho. Porque o que nós, como filhos de Deus, nós temos a tendência, quando nós temos a mentalidade carnal, a gente pensa assim, ora, eu estou indo na igreja, eu ceio, eu não vou para boteca, eu não bebo, aí eu conheço o fulano, que tem uma vida toda torta, mas ele anda no carro do ano, ele tem uma empresa multimilionária. Que é isso? A gente vai entender isso a partir de amanhã, com ainda mais profundidade, porque a gente vai entender que ter riquezas materiais não é uma consequência de ser abençoado por Deus. Se uma pessoa ela tem uma vida toda torta e ela tem muitas riquezas materiais, não significa que essas riquezas materiais foram dadas por Deus. Não foi. Por quê? Porque quem é o posseiro precário das riquezas materiais aqui da terra? Satanás. Satanás, ele também dá riqueza aos filhos. Isso é muito louco. Tem muita gente que fala bem assim, eu ouço. Não, fulano é rico porque ele cumpre princípios. Não, ele é rico, fulano ali é rico porque cumpre princípios. Então, princípios bíblicos ele cumpre, ele é rico. Só que se ele serve a Baal, claro, Baal vai dar riqueza para ele. Agora, princípios, a Bíblia é clara. Clara. A riqueza da terra é dos filhos. Os filhos perderam por causa do pecado. Só que esses mesmos filhos, se aprouver Deus dar a esses filhos que tornam-se obedientes a Ele, Ele dá riquezas da terra como Ele deu a Abraão, como Ele deu a Isaac, como Ele deu a José. É Deus quem dá de acordo com a obediência, de acordo com a vontade dEle. Só que nós vamos descobrir que uma pessoa que tem muita riqueza material pode ser ministro da palavra, pode orar, pode profetizar.
Pode ser que o coração dele não sirva a Deus, mas sirva a Baal. Pode ser. E nós vamos ver muito isso a partir de amanhã. E você vai desmistificar muita coisa que nós ouvimos e apenas repetimos. Eu busquei isso diretamente da fonte que chama Deus, porque eu já não aguentava mais tanto engano e tanta mentira a respeito das riquezas terrenas, das riquezas materiais. E uma pessoa que trouxe para mim muito esse incômodo, essa angústia de pesquisar mais e de pedir mais do Senhor revelação, foi o profeta Elias. Por quê? Porque eu falo, Senhor, a voz profética mais poderosa que houve no Antigo Testamento foi Elias. Uma das mais poderosas vozes. No entanto, que João Batista, ele vem, e o Espírito Santo de Deus que estava sobre Elias, era o mesmo que estava agora sobre João Batista, que estava abrindo o caminho do arrependimento para que Jesus viesse, preparando o caminho para Jesus. Então eu falava assim, tem alguma coisa errada com o que estão ensinando a respeito do dinheiro, a respeito das riquezas materiais. E isso me levou ao Senhor. E por causa da identidade, porque eu sabia que esse amor ao dinheiro, ele estava no núcleo, ele estava como uma parede. O amor ao dinheiro é o mesmo de que não ser provido de identidade, viu? O amor ao dinheiro, ele é totalmente antagônico à identidade em Cristo Jesus. Não existe identidade onde existe um coração que serve a Baal. Não existe. E nós vamos falar com muito mais profundidade, se Deus quiser e permitir, nos próximos dias. Amém? Um beijo. Glória a Deus, eu ministro a paz, eu ministro a plenitude, eu ministro, Pai, o descanso, eu ministro as riquezas insondáveis nos lugares celestiais. Eu ministro o entendimento, eu ministro que esta palavra que foi ministrada, ela seja reverberada no seu espírito e que o Espírito Santo de Deus venha trazer meditação, venha trazer revelação e que Jesus Cristo, através dessa palavra, seja manifesto ao seu espírito em nome de Jesus Cristo e que o Espírito Santo te convença de todo o pecado, de toda justiça e de todo o juízo para que verdadeiramente você dependa de ser guiada pelo Espírito Santo de Deus a toda a verdade em nome de Jesus. Amém. Amém. Por favor, não deixem de perguntar. Pergunte. Pergunte, Gleiciane, mas se isso e isso? Pergunte, porque o Espírito Santo ele está pronto para entregar para você. E você, através dessa pergunta, você vai receber libertação. Amém? Glória a Deus. A vida na Terra é curta diante da eternidade. Ter